Olá, boa tarde a todos, todas e todos, fiéis seguidores de Mulheres na Pandemia. A live que era para ser mais curta do ano e tem se prolongado para o ano inteiro. Eu acho que nós vamos ter um especial de Natal de Mulheres na Pandemia e, quiçá, um especial de Ano Novo. Esperamos ardentemente que não, né? Não queremos trazer más notícias, mas infelizmente acho que temos que ter paciência e seguir, não é? Quem pode se preservando e preservando as suas famílias e a comunidade. Quem não pode, porque infelizmente nesse país muita gente não pode, precisa se preservar, se cuidar, tentar fazer o melhor, porque estamos um tanto quanto desamparados dos poderes públicos que deveriam cuidar e zelar para que a população pudesse passar por essa pandemia da melhor forma possível, em termos de saúde, de economia, de cuidado, mas infelizmente sabemos que essa não é a realidade, né? Então, enquanto isso, nós estamos aqui fazendo a nossa parte, né, no Mulheres na Pandemia, essa iniciativa que foi minha e da Margarete Pedroso, minha querida amiga, parceira, que tem levado aqui durante 15 episódios seguidos, os 15 anteriores, esse programa, com muita competência, e dado a sua contribuição para esse debate com essas mulheres incríveis que têm aceito os nossos convites. Como sempre, eu vou apresentar um pouco Mulheres na Pandemia. Mulheres na Pandemia é uma iniciativa espontânea, voluntária, sem patrocínio, que aconteceu assim de uma maneira muito, digamos assim, tomadas, né, que fomos, Margarete e eu, por essa premência de podermos falar a respeito do que estava acontecendo e de como, especialmente, as mulheres estavam sendo tocadas pela pandemia da Covid-19. Lembrando, como a gente sempre fala aqui, que não existem pessoas ou corpos vulneráveis em si, mas que são as desigualdades sociais, econômicas, as desigualdades de tratamento de raça, de gênero, de condição, que tornam alguns corpos e alguns sujeitos mais vulneráveis do que outros. Ninguém é vulnerável em si, né? E também outro ponto muito importante que a gente tem destacado sempre aqui, né, é que se, em termos sanitários, o vírus é democrático, porque ele não escolhe corpos para contaminar, ele não vê nem cara nem coração, a pandemia não é democrática, porque a pandemia envolve a questão do território, envolve a questão da saúde pública, envolve a questão do laço social e, portanto, envolve todas as desigualdades já tão explícitas e obscenas, muitas vezes, no nosso país, mas que, de alguma forma, foram ainda mais destacadas, evidenciadas e explicitadas durante esse momento tão difícil pelo qual nós estamos passando. A pandemia nos acometeu aqui no Brasil em pleno pandemônio, para usar o termo do Marcelo Freixo, que viralizou, porque acho que falou muito bem a respeito da situação precária que estamos vivendo, todos nós brasileiros, mas especialmente aqueles menos favorecidos. Especificamente em relação às mulheres, que foi, vamos dizer assim, o recorte que nós escolhemos trabalhar. Sabemos que, de uma maneira em geral, as mulheres foram mais afetadas por todo esse processo, mesmo as mulheres de classes sociais mais favorecidas tiveram, não é, suas vidas muito mais afetadas, né?
em termos de jornada de trabalho, de trabalho doméstico, de cuidado das crianças, o que também, de alguma forma, revelou a desigualdade, não é, em termos de gênero, e o machismo estrutural, que sempre é um pano de fundo para as nossas relações, mesmo que para algumas pessoas ainda invisível, né? E também revelou a rede de cuidados e a rede de mulheres que sustenta a economia e que muitas vezes também é invisível e que não tem voz, né? Então, essas mulheres de classes mais altas têm que deixar suas casas e seus filhos sob cuidado de mulheres de outras classes sociais, que por sua vez têm que deixar as crianças na creche, ou com as avós, ou com a comunidade, para poder sair para trabalhar, e tudo isso se desmantelou e revelou o quanto esse trabalho, muitas vezes não remunerado, que é o trabalho doméstico, o trabalho do cuidado, o trabalho que muitas vezes é dito que é feito por amor, na verdade é um trabalho, né? Então, isso foi um dos paradoxos que surgiram durante a pandemia, especificamente em relação às mulheres. Também é importante a gente dizer que os trabalhadores e as trabalhadoras na linha de frente, chamados da linha de frente, as pessoas da área da saúde, são em grande maioria mulheres, principalmente auxiliares de enfermagem, faxineiras, pessoal da limpeza dos hospitais, né? A gente teve aqui um Mulheres na Pandemia com as mulheres contra a pandemia, as mulheres da linha de frente, e aquelas profissionais que trabalham em profissões que cuidam das crianças, em geral, por razões culturais também, são mulheres. Então, há muito mais mulheres professoras, muito mais mulheres nas creches, e isso também afetou de uma maneira muito direta essas relações entre famílias e crianças, né, e a comunidade com a questão do cuidado das crianças. Então, eu acho que isso de alguma maneira abre, né, assim, apresenta para quem está chegando agora o Mulheres na Pandemia, para quem não tem acompanhado. Eu queria agradecer a parceria que a gente tem com a Rádio Cultura M de Curitiba, 930, que tem sido uma parceira e também disponibilizado os episódios lá no seu site da rádio. Estamos ainda tentando ver se a gente viabiliza uma transmissão ao vivo pela rádio também, simultânea. Temos alguns problemas técnicos que espero que solucionemos em breve. E dito isso, eu queria dizer que hoje eu estou muito contente, hoje é Mulheres na Pandemia especial, a Margarete Pedroso não pôde estar presente, ela está cuidando da filha dela, Caroline, que já esteve presente aqui, no Mães e Filhas na Pandemia, está fazendo 15 anos, parabéns, Caroline, muitas felicidades. E eu tive a honra e o prazer de convidar a minha querida amiga Rosane Mello, que eu vou já aproveitar para apresentar para vocês. A Rosane Mello é professora, coordenadora do curso de Psicologia da UFRRJ, professora também do PPG-Psi, daqui a pouco ela vai falar para a gente, acho que é programa de pós-graduação em Psicologia, né, dessa mesma universidade. É membro da EPFCL, que é a Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, membro da Rede de Saúde Mental da Criança e da Adolescência, e sustenta aí a pesquisa sobre psicanálise e educação, articulações entre a escola e os dispositivos clínicos em saúde mental. Então, vocês vejam que ela é mais do que qualificada para estar aqui com a gente nesse Mulheres na Pandemia especial, o episódio 16, Mulheres na Educação. Eu vou apresentar para vocês, então, um pouco aqui qual foi a motivação desse tema, antes de passar a palavra para a Rosane e para as nossas queridas convidadas. Bem, então, Mulheres na Educação.
A construção de uma educação para todos, poderíamos dizer para todes, no Brasil é um desafio secular. A origem dos direitos fundamentais da criança e adolescente está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, na subsequente Declaração Universal dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 59, e na Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 89, dentre outros. No Brasil, a Constituição de 88 garantiu o acesso universal à educação, o que foi formalizado no artigo 53 do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990. Nesse artigo, a gente encontra os seguintes dizeres: a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o trabalho, assegurando-lhes 1. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. 4. Direito de organização e participação em entidades estudantis. 5. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. E ainda no parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reafirma que a educação abrange processos formativos mais amplos que se desenvolvem na vida familiar e na convivência humana junto à sociedade como um todo, em sua dinâmica histórica e cultural. Apesar dos imensos avanços das últimas décadas, entretanto, ainda estamos longe de garantir para nossas crianças o que está escrito na letra da lei. Nos últimos anos, verificamos uma série de retrocessos no que diz respeito à educação pública, enquanto no âmbito privado assistimos a grupos internacionais comprando várias escolas particulares em todo o Brasil. Estamos longe de estar à altura do legado de Paulo Freire, autor de Pedagogia do Oprimido, que é a terceira obra mais citada em trabalhos acadêmicos da área de humanas em todo o mundo, e propõe um método de alfabetização dialética. Paulo Freire tem sido tão maltratado, né, pelos atuais ministros, né, mais recentes da educação. Durante a pandemia, o abismo entre as classes sociais no tocante à educação revelou-se ainda mais profundo. Enquanto das classes mais favorecidas o debate se dava em torno dos prejuízos ou não da educação à distância, dos novos desafios pedagógicos do chamado novo normal e de como entreter e zelar pela saúde mental de famílias sobrecarregadas em decorrência do confinamento e mães cansadas com jornadas triplas, nas comunidades, periferias e sertões, desvelou-se a falta de acesso à era digital, incluindo a falta de internet livre e equipamentos, bem como a necessidade de seguir trabalhando sem ter com quem deixar as crianças. O Brasil em nenhum momento tomou as medidas necessárias, sanitárias, econômicas e pedagógicas para lidar com essas questões. E agora, quando estamos com 130 mil mortos por Covid-19, muitos estados já falam em voltar às aulas. Experiências nessa direção em países da Europa foram alarmantes em termos de aumento das contaminações, provocando uma segunda onda da pandemia. No Brasil, setores da sociedade têm defendido que, se não há confinamento, as escolas precisam voltar, dado o prolongamento da pandemia. Não há, entretanto, ainda nenhum estudo conclusivo sobre os efeitos da Covid-19 em crianças, mas já se observa sintomas e síndromes associadas à contaminação pelo novo coronavírus. E ainda não houve tempo de se estudar possíveis sequelas advindas dessa contaminação. Por outro lado, sabe-se que as crianças podem ser vetores de contaminação, mesmo que sejam assintomáticas. Como podemos lidar com esses paradoxos?
Eu vou passar a palavra para a Rosane Mello, que tem se dedicado a estudar e a trabalhar esse tema. Em seguida, eu vou apresentar formalmente as nossas convidadas e passar a palavra para elas. Então, Rô, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Vou passar a palavra para você, por favor. Né? Você já está desmudada. Acho que ela congelou, será? É um prazer. Você congelou, Rô. Congelou. Dá uma olhadinha aí. Congelei? Sim. Ah, descongelou agora. A gente já está acostumado a brincar de... É porque para mim eu apareço Pronto. E consigo aqui falar com você. Deixa eu fazer aqui o contrário depois. Já voltou, Rô? Voltou, pode falar. Ana? Voltei? Oi, voltou, pode falar. Voltou. Tá. Então, queria dizer que eu estou muito honrada, né, por ter sido convidada, né, para esse episódio maravilhoso, né, como todos os episódios anteriores, né, de Mulheres na Pandemia, né. É uma honra estar aqui, conversar com pessoas que se interessam pelo tema, né, e fazer um debate, sobretudo, com quem está na ponta, né, como a gente diz, né, no chão, né, no chão da escola, né, já a gente vai falar das nossas de hoje. A gente está em reabertura de escola, que é, e desde Wuhan, né, essa questão, né, do fechamento de escolas, em primeiro lugar, né, foi uma tomada de decisão, né, em vários países, né, poucos países como a Suécia, né, não fecharam as escolas e tiveram, né, aí que assumir consequências em função disso, mas a decisão do fechamento das escolas era justamente, né, e das universidades também, era retirar de circulação crianças e jovens, tendo em vista, né, já algumas pistas que tínhamos, né, naquele momento, isso em janeiro, né, desse ano, sobre o grau de infectância, né, e a rapidez da contaminação desse vírus. Então, sabia, né, em função da história das pandemias que já havia atingido, né, o mundo, que essa medida, né, ela era a única medida, né, não farmacológica, né, enquanto não se tem uma vacina, possível diante de um vírus como esse, né? Então, retirar de circulação, né, as pessoas, diminuir o grau de circulação na cidade, sempre foi muito importante, com um entendimento, né, que a história acumulou, para diminuir aí a contaminação, né, do vírus, já que a gente não tem nem remédio, nem vacina, né? Então, esse o contexto do fechamento das escolas, né? E a reabertura, né, em todos os países, ela sempre foi pensada, né, a partir do momento em que os índices de contaminação, né, e portanto, né, os óbitos também, né, ligados aí a esse número de contágio, fossem diminuindo, né? Então, a decisão pela abertura... Boa tarde a todos. Ana? Então, a decisão pela abertura, né, ela se deu dessa maneira. Ana, só me dá um retorno de que você está me escutando? Tá? Tá bem. Então, o contexto da abertura, então, ela sempre foi pensada, né, tanto pela Unesco quanto pela OMS, né, a partir de alguns dados epidemiológicos que pudessem fundamentar essa abertura à medida em que a gente colocaria aí, né, em risco
né, é exatamente o controle da pandemia mediante medidas sanitárias adotadas nos tempos de quarentena, lockdown e isolamento social, né? Bom, então, um dos fatores determinantes aí para a abertura, né, das escolas sempre foi a consideração dentro dos países de que a gente estaria com, né, um certo controle, né, da pandemia e que, então, a escola, né, como uma instituição essencial, ela participaria aí de um programa de abertura, né? Então, na França, por exemplo, né, a escola ela foi a segunda na lista das instituições que foram abertas, né? Bares, enfim, né, lojas, shoppings estavam na 10ª, né, posição dessa lista de prioridades de instituições que seriam abertas. Né? Por quê? Porque se entende que se você está colocando crianças, né, e adolescentes, e toda a comunidade escolar, né, as professoras vão poder, né, dizer sobre isso, toda a comunidade escolar, eu digo até o pipoqueiro que fica do lado da escola está envolvido, né, em circulação, nós temos que contribuir coletivamente para essa diminuição de risco de contaminação. Né? Então, uma abertura programada, ela teria que levar, inclusive, em conta, né, que outras instituições, né, e outras organizações teriam que permanecer fechadas, até que a gente pudesse pensar no resultado, né, dessa abertura. Né? Então, como a Ana falou, em alguns países a gente teve uma abertura fora desses padrões preconizados, né, pela OMS e pela Unesco, e o resultado foi bastante lastimável. Né? Então, a França, né, ela rapidamente fechou, né, em menos de 10 dias, ela rapidamente fechou 40 escolas, porque identificou, né, que ali havia um alto grau de contaminação muito rápido, né, sobretudo para os adultos, portanto, os professores, né, e os educadores e a comunidade escolar, né, começavam né, apresentar os sintomas do Covid a partir, né, mesmo né, da abertura, mesmo com o controle, né, de número de alunos dentro de sala de aula, ou de uma sazonalidade, vamos dizer assim, né, dos períodos, né, que a criança passa na escola, né, diminuição dos grupos, né, que frequentam, enfim, uma adesão também voluntária, as crianças, né, os pais poderiam não aderir, enfim. Então, nós temos essas questões, né, em jogo aí quando, né, pensamos no mundo, né, o que foi colocado sobre a abertura e o fechamento das escolas. O prolongamento da pandemia, né, acho que é isso que faz com que a gente não possa mesmo, né, se furtar ao debate, a gente não pode se furtar a esse debate é necessário, né, então, né, mesmo que nós tenhamos uma posição contrária à abertura hoje no Brasil das escolas, a gente tem que apresentar argumentos, né, do porquê somos contrários, mas não podemos nos furtar a esse debate, já que, né, de acordo com a OMS, né, a extensão da pandemia, né, ela ainda é, né, um ponto de interrogação, e sabemos que uma vacinação em massa só vai ser atingida em 2022, né? Portanto, precisamos pensar, né, o que está acontecendo e o que vai acontecer com as nossas crianças, né, os nossos jovens durante esse período. Né? Então, por isso que esse debate é importante. Por outro lado, eu acho que essa discussão sobre a reabertura, né, do modo como ela vem sendo feita, a meu ver, ela traz para a gente duas questões muito importantes, né, assim, qual é o lugar da infância, né, e da adolescência, né, num projeto de sociedade, qual é o lugar da escola, né, na nossa cultura. Né? Eu vou pensar 4 argumentos apenas para a gente, né, para lançar aqui o debate, né, com vocês, mas que tem trazido para mim algumas, né, reflexões importantes. Então, primeiro, né, o primeiro argumento, né, a favor e da abertura, né,
que está sempre entrando aí em algumas defesas sobre a abertura. O primeiro argumento é que a escola ela é um lugar, né, de proteção social, né, da criança, né, e da adolescência, principalmente, né, em países em que a gente tem populações, né, em estado, né, de vulnerabilidade, como disse a Ana, em função da desigualdade social, né? A gente sabe que desigualdade social gera desigualdades, né, aí no plural. Né? Então, a escola como rede de proteção social da infância e da adolescência. Né? À medida, então, que as escolas estão fechadas, nós estaríamos, né, contribuindo, né, para o aumento da vulnerabilidade, né, social, alimentar, né, de saúde física e mental dessas, né, dessas crianças e desses adolescentes. Né? Então, a abertura, então, ela muitas vezes, né, proclamada como uma necessidade, né, para que a gente garanta, né, aí a proteção social das crianças e dos adolescentes nos países, né, com alta vulnerabilidade econômica e social. Esse argumento, ele é um argumento muito importante, né, mas, de novo, eu acho que a gente comete um erro que é um erro muito clássico dentro da história da educação, né, não da educação, mas da escola, né, tal qual conhecemos hoje como uma instituição, né, dentro do sistema capitalista, que é colocar a escola como redentora, né, da sociedade, né, como se a escola fosse uma instituição que tivesse todo esse poder. Né? A escola ela tem uma função social muito importante, mas nós sabemos que a escola, né, ela é muito mais uma instituição determinada do que determinante em relação à sociedade. Né? Em alguns países, só para citar aqui um exemplo para vocês, assim, se a escola fosse redentora, né, em países em que as pessoas fossem altamente escolarizadas, né, nós teríamos sempre sucesso econômico desses países. Ora, a economia de um país não depende da escolarização apenas, né, da sua população. Né? A economia de um país depende de muitas outras variáveis que estão muito além, né, daquilo que a escola tem aí como função. Então, eu acho que essa é uma questão importante, porque eu estou totalmente de acordo que a escola ela tem essa função de rede de proteção, mas a pergunta que nos cabe é identificar se a escola, nesse momento, está fazendo rede. Né? Já que a minha pesquisa ela, né, pensa exatamente, né, essa relação escola e saúde, né, saúde, dispositivos clínicos de saúde mental, o que a gente constata, e uma literatura muito vasta constata, né, é que, na verdade, né, naquilo que né, a rede de atenção psicossocial preconiza em termos de intersetorialidade, existe uma falha ainda muito grande a ser corrigida, né, em relação a essa relação e conexão de todas as instituições protetivas da infância e da adolescência com a escola. Né? Então, que bom que estamos falando que a escola é um lugar, né, que estabelece uma rede protetiva, mas eu acho que isso ainda é uma promessa. Né? A escola é, sem dúvida, um lugar muito importante, mas rede, né, eu acho que a gente ainda temos um caminho a fazer e a trilhar para, né, aí, tramar esses fios, né, de instituições protetivas. Né? Então, assim, eu acho que é só para a gente ponderar que essa responsabilidade não pode ser dada à escola, né, apenas. E que se esse é o argumento, que pensemos coletivamente em rede. Né? Não é colocar a escola como responsável pela proteção da criança e da infância. Por que não acionamos a rede? Por que cada vez mais não investimos no SUS, que preconiza a rede de atenção psicossocial? Né? Porque aí estaríamos falando, né, no médico de família, né, nos agentes de saúde, né, no funcionamento das instituições como CRAS, como CAPS, como CAPSIS, né, que estão sendo desmontados, inclusive. Né?
Se é para falar em rede, vamos falar do desmonte do SUS, né? E, portanto, não colocar, né, nas costas da escola a responsabilidade por essa proteção social. Então, esse é um primeiro Rô, Rô, eu estava pensando, vamos circular um pouco, aí depois a gente volta. Pode ser? Posso só lançar o segundo? Eu vou. Tá. Claro, Não, você quer falar os outros? Só Fala e depois você argumenta. Que eu acho que é um que também é muito usado e que eu acho que a gente precisa colocar aqui no debate, eu acho que, né, vocês podem me ajudar a pensar, né? O outro argumento é o seguinte: de acordo com, né, com os estudos epidemiológicos que nós dispomos até agora, né, sobre a suscetibilidade, né, gravidade, né, e transmissibilidade aí do Covid-19 quando se trata da infância e da adolescência. Sobretudo em relação às crianças, o que, né, os dados epidemiológicos nos dizem, né? As crianças apresentam quadros menos graves, né? Elas não correspondem nem a 2% de toda a população contaminada, né? E a transmissibilidade dela, né, assim, o grau de transmissibilidade, embora ela seja reconhecida como vetor, porque muitas vezes ela permanece assintomática, ainda, né, temos alguns estudos que mostram que, na verdade, quando a criança está em movimento, como, por exemplo, nas escolas atualmente na Europa, né, o que a gente tem é adultos, né, que também vão, né, se envolver aí na circulação das crianças, e aí não se sabe se, né, o aumento dos casos em adultos tem a ver com as crianças que transmitiram, ou se esses adultos já haviam adquirido antes, né, o vírus de ter contato com as crianças. Então, esse é um debate importante. Mas esse debate, né, enfim, eu acho que esse argumento, ele é um argumento também muito, muito delicado, que a gente precisa ter muita atenção com ele, né, porque exatamente isso, nós não temos dados epidemiológicos suficientes para dizer sobre isso. Ora, as crianças estão fora de circulação porque as escolas estão fechadas. Isso, de fato, colocou as crianças, né, de certa maneira, né, protegidas em casa. Né? Aí alguns especialistas dizem assim, não, protegidas não, porque elas são contaminadas pelos adultos que saem. Sim, mas nós não temos ainda como avaliar, né, se a carga viral, uma carga viral aumentada, né, a qual a criança pode ser submetida se ela circular, né, como uma criança aqui no Rio de Janeiro, né, para ir para a sua escola não fica 100 metros, né, da sua casa, nós não estamos na Europa, né, uma criança muitas vezes leva 40 minutos, 1 hora para chegar na escola, então, se nesse trajeto ela pode ser contaminada várias vezes, ou ter contato, né, com várias pessoas, né, aí na passagem, eu me pergunto, isso é uma pergunta que eu faço, assim, a gente não teria uma criança com uma carga viral que até agora a gente ainda não teve? Né? Como a gente tem, por exemplo, o agravamento dos casos nos agentes de saúde, né, nos profissionais de saúde nas pontas, né? Os agravamentos são reconhecidos aí como produto da carga viral, né, aumentada que esses sujeitos têm por estar em contato com pessoas doentes o tempo todo. Então, a gente não tem como saber o que seria uma gravidade do caso das crianças, né, com carga viral aumentada, porque estariam expostas. Isso a gente não tem. O que a gente já tem, né, é um aumento de crianças sintomáticas chegando a consultórios, né, de pediatras, cada vez mais, né, com 2 quadros muito preocupantes, né, acho que vocês vão ouvir falar também, né. Um é uma síndrome infecciosa, né, a síndrome de Kawasaki, né, como eles chamam, que é uma síndrome que é bastante preocupante e que pode, né, de fato, deixar bastante sequelas. E uma outra que está começando a aparecer agora são quadros de mielite, né. Então, as crianças começam a apresentar quadros de mielite, param de andar durante 3, 4, 5 dias, né, assim, até haver aí a remissão, né, do quadro, e isso também é muito preocupante. Né? Então,
esse argumento de que elas não agravam, ou de que elas não são tão suscetíveis assim, também eu acho que a gente tem esse dado em função do fechamento das escolas, né? Então, acho que depois a gente volta a outros 2 argumentos para poder pensar, né, sobre eles. Vai, Ana. Ana? Eu tinha saído aqui, eu caí, mas voltei. Bom, eu vou apresentar as convidadas especiais de hoje, a Maria Helena Felipe, que é servidora pública há 17 anos na Prefeitura Municipal de São Paulo como professora de educação infantil e ensino fundamental. Desde 2014 atua como gestora escolar e é graduada em História e Pedagogia. E é psicanalista e membro do coletivo Psicanálise na Praça Roosevelt. E a Michele Rodrigues, que é mãe da Maíra e do Joaquim, doutoranda em educação, pesquisadora do Grupo de Educação e Pesquisa em Justiça Curricular, membro da Comissão de Monitoramento do Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. Então, ambas super qualificadas aí para entrarem nesse debate. Eu agradeço a Rua todas esses aportes que ela trouxe, essas informações, dados e reflexões tão importantes. Vou passar a palavra para a Maria Helena. Maria Helena, se apresenta, fala um pouco da sua experiência e fica à vontade para falar o que você julgar importante aí nesse debate. Em seguida, a gente passa para a Michele, tá bom? Boa tarde, Ana. Boa tarde, Rosane. Michele, querida. A gente já é íntima, né? Gente, primeiro eu quero agradecer, é um prazer estar aqui no Mulheres da Pandemia com vocês, né? A gente sai de fã por detrás da telinha e aparece aqui na live. Bom, olha, primeiro, Ana, teve uma coisa que você colocou, que eu achei bem interessante, você disse, né, de como escancarou com essa pandemia o fosso gigantesco que existe, né, entre o que é uma escola e as preocupações de uma escola particular, né, vamos dizer, as escolas, não vamos dizer todas as particulares, mas uma escola particular de um nível mais elevado, né, de uma classe A, com as escolas públicas, e não só públicas, mas porque a escola pública na Prefeitura de São Paulo, que é uma prefeitura gigantesca, e tem vários mundos dentro dela, né, a gente tem escolas muito diferentes. Vai ser bem diferente lidar com uma escola pública ali que está na região de Moema, com uma escola pública que está nos rincões aí da periferia de São Paulo, né? Mas você falou do acesso, por exemplo, né, à internet, e eu te diria que o buraco é tão mais embaixo que o que ficou mais escancarado é que a gente na escola pública está brigando pela merenda. Essa é uma das questões, né? Então, a desigualdade está tão escancarada que, enquanto a grande preocupação para alguns é se o aluno vai conseguir acompanhar e o rendimento dele vai ser bom o suficiente com as aulas online para ele poder prestar o vestibular, na periferia, nós estamos discutindo que o cartão merenda chegue para todos, né? Essa foi uma briga muito grande dentro da prefeitura, né? E tá me ouvindo? Ana? Sim. Ah, sim. É que a gente fica sozinho na tela, a gente perde a referência. E chegamos a esse ponto, né? A briga nossa na escola, a discussão está sendo por garantias de direitos básicos, pensando na alimentação escolar, porque em muitos lugares, em muitas escolas e para algumas famílias, muitas famílias, vamos dizer, essas refeições que as crianças faziam na escola pública faz toda a diferença. Né, agora em julho, final de julho, o Ministério Público obrigou a Prefeitura a fornecer o cartão merenda para todos, porque no começo não foi fornecido para todos, era somente para as crianças que eram atendidas por algum dos benefícios do Bolsa Família. Então, para esses ainda foi difícil de chegar, porque olha só que situação, né, Ana?
as crianças têm também os problemas de como é que esse cartão é entregue na comunidade, como é que chega para elas. Então, a desigualdade é tanta que até o fato de você, talvez, morar muito para dentro da comunidade, seu endereço não ser um dos primeiros da avenida, você está mais para o fundo, dentro das vielas, o correio não chega com o teu cartão. Então, a gente tem muitos casos onde as mães ligam na escola muito para a gente, para falar, olha, meu cartão ainda não chegou, e eram mães que tinham direito, que eram assistidas por algum tipo de benefício do Bolsa Família, elas deveriam ter recebido desde o começo, lá para abril, quando saiu isso, e não receberam. Né? Assim como também o material didático que a prefeitura imprimiu, porque sabendo que muitas crianças não teriam acesso à internet, a Prefeitura de São Paulo fez um material a toque de caixa, né? Fez um material e mandou via correio para as famílias, e muitas famílias não receberam. Né? Então, me chamou a atenção isso, quando você falou do quanto a gente tem de distância, né? O tamanho da desigualdade que a gente está envolvido no Brasil. Eu sei que isso não é um privilégio só nosso, né? Não é só Brasil, mas como você falou, né? Aqui a gente está com o pandemônio, né? A gente está sempre um pouco pior, a impressão que me dá é que a gente está sempre um pouco pior, né? Outra questão que foi levantada, né, a respeito dessa necessidade, né, de como é que a gente parou, fechamos muito cedo. Isso eu reconheço, né, na nossa rede. A Prefeitura de São Paulo parou muito cedo, na segunda quinzena de março, assim que foi noticiado o início mesmo da doença em São Paulo, a Prefeitura parou, né, nós paramos tudo. Mas o que chama muito atenção para mim, Ana, é o quanto que se preservou vidas com isso, porque acho que foi uma das poucas providências acertadas que os nossos governantes tiveram, né? Parar as escolas o mais rápido possível. Então, isso foi, eu acredito que isso ajudou muito. A gente já estamos com mais de 130 mil pessoas mortas, né? São 130 mil famílias sofrendo. O que poderia ser de estrago se as escolas, ainda mais a Prefeitura de São Paulo, né, que atende um número gigantesco de crianças, não tivesse fechado. Né? A Rosiane falou, deu 2 pontos que eu acho muito importantes, Rosiane, esse lugar da escola como uma parceira na proteção social, e é mesmo, né, a gente, principalmente nas escolas públicas, onde a gente sabe que muito do serviço do Estado vai chegar pela escola, né, então chega alimentação, você chega na escola pública, a gente tem programas em parceria, por exemplo, com as UBSs locais, né? Claro que a gente tem um monte de problemas, mas ainda é uma parceria que funciona, onde eles vêm, eles pesam a criança no início do ano, medem, olha a dentição, a gente tem o dentista que vem. Então, assim, para muitas crianças, a gente sabe que essa será a única oportunidade, porque a família não vai ter oportunidade de levar num dentista particular, a família não vai ter oportunidade, às vezes, de sair do emprego e levar a criança para fazer uma pesagem para ver se está no peso adequado, né? Nós temos também, claro, com muitas críticas, a gente faz uma crítica muito grande a isso também, nós temos o programa de vacinação na escola, que isso ocorre na escola, né? Então, a UBS tem uma parceria, marca um dia, vem, a gente pega a carteirinha de todas as crianças, confere se está ok, faz a vacinação, conversa com a família, pede para vir. Então, assim, é um tipo de parceria e de uma rede de proteção que ajuda bastante. Porém, né, é o que a Rosiane, eu concordo plenamente com a Rosiane falou, a gente não é salvador da pátria, a gente tem uma função, né, ligada ao conhecimento. Né? Eu fico me perguntando nas condições que nós estamos hoje, sem testagem em massa, porque não temos testagem. Né? Acho que isso precisa ser dito constantemente. Nós somos um país que não tem testagem em massa. E querem reabrir as escolas sem ter teste para aplicar nos professores e nas crianças. Olha que interessante. Nós temos um governo que quer abrir as escolas sem garantir que os nossos professores serão testados. Ou seja, ele pode estar totalmente saudável, entrar na escola, se contaminar, e aí? Como fica isso? Né? Até uma pergunta para a Margarete.
depois, porque como fica isso juridicamente, né? Onde todos esses professores vão colocar a vida em risco, isso vai ser considerado um agravante para acidente de trabalho? Como vai ficar essa questão? Né? Nós não temos testes. E também, como nós, pensando na função máxima da escola, que seria a produção e a transmissão de conhecimento, eu me pergunto em que condições os meus professores vão voltar para a escola para trabalhar conhecimentos, para refazer vínculos com as crianças em pânico. Porque muitos professores estão em pânico de pensar que vão voltar e não vão ter nenhum tipo de segurança. Né? Então, eu me pergunto também, como é que a gente vai ser um órgão de rede nessa proteção social, proteger essa criança como? De que maneira? Né? Eu sou vice-diretora de escola EMEI, Educação Infantil, de 4 a 6 anos. Né? Então, como garantir que essas crianças vão manter distanciamento, vão manter os protocolos de segurança, usar máscara o dia inteiro, 8 horas por dia, porque a minha escola é integral, 8 horas por dia, trocar essas máscaras, porque elas vão ter que trocar essas máscaras ao longo do dia, elas não vão tocar no amiguinho que ela não vê há 6 meses, elas não vão tocar na professora. Se essa criança chora para entrar no portão, que é isso que acontece muito, criança de 4 anos, né, não quer largar a família, não quer entrar, como nós vamos acolher? Né? Então, que proteção? Como será essa proteção? Pensando nessa questão. E, Rosiane, você falou um pouco da questão dos sintomas, né, de como as crianças são bem assintomáticas. Eu vi uma pesquisa agora, no final de agosto, eu até achei ela aqui, que foi feita nos Estados Unidos, pelo Hospital de Massachusetts, em parceria com a Universidade de Harvard, que acredita, pelos testes que eles fizeram, que as crianças, apesar de os sintomas serem mais leves, eles têm uma carga viral maior. Então, as crianças guardariam em si muito mais vírus, então, no contato com o próximo, né, o perigo é muito maior. Então, essa ideia, vendeu-se muito essa ideia. Eu acho que isso também foi um problema da nossa comunicação no Brasil, né? Porque ficou uma ideia assim, mas vai morrer só velho. Então, tudo bem, né? Que seu avô, sua avó, sua tia-avó morram, tá ótimo, tudo bem, né? Então, isso já foi uma mensagem muito errada que foi passada para a sociedade e ficou. E a outra mensagem, eu acho que é essa, porque nós não temos total conhecimento do que esse vírus faz com a criança. A gente ainda vai ver a longo prazo quais são as sequelas que estão ficando por aí. A gente está vendo pessoas com sequelas gravíssimas, de enxaqueca, dor no corpo, fraquezas e outras coisas. Mas ficou uma ideia de que a criança é um ser iluminado, totalmente protegido, angelical, que não vai acontecer nada. Foi uma mensagem muito errada que se passou, né? Porque muitos estão acreditando nisso, óbvio, né? Estão achando que não, tudo bem, mas vai ser só uma gripe, tudo bem, você pode ter uma gripe e o que fica depois. Então, acho que a gente na escola, como a Ana no começo falou, né? A grande maioria dos profissionais da educação é mulher, e são professoras mais velhas. Né, a gente tem uma faixa etária na educação, e não é só professoras, gente, assim, as inspetoras, auxiliar de educação, a maioria é mulher, é uma profissão do feminino, né, que a gente costuma dizer. Essas profissões que começaram muito do masculino e conforme vão perdendo seu prestígio, historicamente, vão se tornando profissões do feminino. É um pouco o histórico que a gente carrega, né? E são mulheres mais velhas, são mulheres que a maioria tem comorbidade, né? São mulheres que têm 2 cargos, então a gente também precisa lembrar disso, são professoras que vão estar expostas em 2 escolas. Elas vão estar expostas a mais de 70 crianças, né? Porque é um outro detalhe do nosso abismo social, né, meninas, que a escola pública ela tem mais de 30 crianças na sala. Eu tenho na educação infantil sala com 33, 35 crianças. E eu sei de lugares na Prefeitura de São Paulo onde a educação infantil chega a ter 38, com crianças com deficiência, dentro da sala, com uma professora, porque não existe
essa auxiliar que eles falam, a estagiária, isso também não existe na educação pública, isso é uma falácia, né? Falo isso com propriedade, porque passei anos brigando para que viesse uma estagiária para a minha escola, porque a gente tinha crianças com autismo, crianças com síndrome de Down, e nós não tínhamos ninguém. A gente veio ter uma estagiária em setembro do ano passado. Né? Então, como que vai? Imagina, como gerir isso, como garantir a proteção social, garantir transmissão de conhecimento, acolhimento, né? E sem ter garantias totalmente de olhos fechados, porque é isso que a gente está, totalmente de olhos fechados, né? Muito obrigada, Maria Helena. Deixa eu passar a palavra para a Michele, e daqui a pouco a gente volta a debater tudo isso que você está colocando aí, muitas questões. Michele, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Ana, pelo convite, Rosane, Maria Helena, sua linda, muito obrigada também, né, pela indicação, e aí, a todas, todos e todas e todos que estão aí, escutando, ouvindo, participando, enfim. Ana, será que não dá para deixar a tela com todo mundo, por favor? Eu gosto do contato visual. Muito obrigada. E aí, eu fui fazendo aqui várias anotações, né, do que vocês foram falando, para ver, assim, como que a minha fala pode fazer desse diálogo, né, e contribuindo aí com o que vocês disseram. Então, assim, a gente pode partir da seguinte questão, né? Primeiro, assim, qual é o estado que a gente tem hoje, né, preconizado na nossa Constituição, né? Então, é um Estado democrático de direito. Então, é um Estado social. Né? E aí, num contexto, pensar esse Estado, né, é pensar um Estado que orienta a sua ação para políticas públicas, né? E aí você vai pensar a política pública. O que é uma política pública? Né? É uma resposta que o Estado dá às necessidades do coletivo, né? Então, vai desenvolver ações, programas, que têm como objetivo pensar o bem comum, né? Então, é o bem comum, é o bem-estar da sociedade, né? E aí, dentro desse contexto, se a gente pensa a pandemia, né, como gerir, né, como fazer a gestão de uma política pública dentro desse contexto? Para problemas complexos, eu não posso dar resposta simples, né? Então, ele exige um trabalho multidisciplinar. Né? Exige um trabalho multidisciplinar, ele é muito complexo para eu olhar só, né, o trabalho de uma variável. É impossível, né, eu diria, que dar uma solução que dê conta, né, de um problema como esse e falar só de um pedacinho, né, do que está acontecendo. Então, esses vários olhares, as várias áreas que deveriam, né, estar engajadas na solução do problema, elas não aconteceram. Acho que a gente parte por aí, né? Não aconteceu pensando do ponto de vista do Estado, da ação do Estado, né? Seja numa escala, né, saindo da escala nacional para o Estado e município, né? Alguns mais do que outros, né, nos entes federativos, mas muito mal e porcamente, perto das condições que a gente tinha, né, das cientistas e dos cientistas maravilhosos, das profissionais e dos profissionais competentes que a gente tem para dar resposta que a gente deveria ter dado. Então, eu queria já fazer essa fala, né, inicial, porque eu vejo, assim, como muito importante. A outra questão é pensar a questão, né, a outra questão é falar do fechamento das escolas, né? Então, de acordo com a ONU, a gente tem aí, né, 1 bilhão e 57, né, 1 bilhão de crianças e adolescentes que ficaram, né, fora da escola, né? Então, se a gente for pensar no Brasil, 1/4 da nossa população ficou fora da escola, né?
E a escola, gente, ela tem a escola é um espaço muito especial, importante. Eu concordo, a Rosane falou assim, ela não é redentora, né? Porque ela é um dos elementos, né? A escola, se a gente for pensar lá na origem da escola, né? Como que ela se funda, né? Ela se funda na reprodução também, né? Do próprio capital, da lógica do capital, só que como o Marx dizia, né, a própria contradição dela emerge, né, a emancipação e as possibilidades de resistência e luta. Então, esse é um elemento importante também, né? E aí, se a gente for pensar nesse fechamento, a gente vai pensar o seguinte, o que a gente perde, né? Primeiro, o que a gente ganha? A gente ganha todas as vidas, né? A gente ganha todas as vidas. A Helena falou e é corretíssimo, a gente teve que fechar, né? E o que a gente quer? A gente quer preservar o maior número de vidas possível, né? Mas quando a gente fecha, a gente rompe esse vínculo, a gente tem também na escola o espaço do ensino e aprendizagem. E o ensino e aprendizagem, ele não é só cognitivo. A gente aprende do ponto de vista cognitivo, né, de como a gente processa essa informação, transforma em conhecimento, constrói conhecimento, mas a gente aprende socialmente, a gente aprende com o outro, na convivência, na relação, né? Isso é fantástico, né? Pensar a educação a gente vai entender esse processo, né, cognitivo e social a partir da década de 70 com a pedagogia social, e ela é muito reveladora para a gente, porque é isso, o ser humano é um ser social, ele precisa do outro, né? Então, esse é um elemento também que a pandemia, ela nos traz, que depois a Helena comentou aqui, a gente vai ter que resolver como refundar, recriar os vínculos, né? Além disso, a escola, né, é um espaço muito importante, ainda mais para países como o Brasil, né, que são países muito desiguais, para garantir a nutrição, né, escolar, né? A alimentação escolar, ela é muito importante para as nossas crianças e adolescentes, né? A gente sabe, a gente ouve isso com muita frequência, né? Eles vão para comer, vão para comer, e eles têm o direito de ter uma alimentação saudável, né? Então, e a escola é um desses espaços também, né? E além disso, a Rosane tinha dito a questão da rede de proteção, né? Que não pode ficar só nas costas da escola. Só que lá no Estatuto, é verdade, eu concordo, só que a escola não pode esquecer do seu papel importante dentro da sociedade, da sua função social. Ela não pode negligenciar esse papel. E eu não estou falando que tem que voltar, não é isso, porque eu vou propor algumas outras coisas. Mas é o seguinte, ela, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela faz parte, né, da rede de proteção social. E por que ela é uma das mais importantes, um dos agentes mais importantes? Porque é a que tem maior número de usuários. Então, é claro, assim, vai ficar, você tem ali, né, uma pressão maior sobre ela. É onde ela consegue conectar todo mundo. Assim, você tem o esporte como um agente também, que vai compor essa rede de proteção, só que ele não consegue abarcar todo mundo. A saúde também, mas eles estão na escola. Eles estão matriculados, né, crianças e adolescentes. Então, a escola é muito importante. E aí, no processo de pandemia, né, no processo de fechamento das escolas, o que a gente vai identificar? Que esses elementos, né, importantes e garantidores da proteção de crianças, adolescentes e famílias, o Estado, porque não é, né, responsabilidade da comunidade escolar, porque a escola é parte do Estado, então o Estado, ele foi incompetente, ele foi criminoso muitas vezes, porque ele não garantiu uma política, né, que fosse capaz de dar orientação ao sistema escolar. Não garantiu. Seja do ponto de vista da nutrição, do contato da família, no contato com as famílias, para garantir a informação como proteção e compreensão do que era o vírus e a pandemia, e como
dentro da sua realidade, do seu território, era possível fazer coisas, né? Porque eu não posso pegar a receita de que deu certo lá e implantar aqui, porque né, a gente tem as questões regionais e dentro de um mesmo território a gente tem uma variedade imensa de realidades. Então eu preciso, e o Estado não garantiu isso, ouvir a comunidade. Ouvir nós, né, professoras, professores, né, ouvir as famílias, ouvir os estudantes. Os estudantes. Não ouviu ninguém. Em nenhum momento. Né? Então, a gente passou 6 meses, né, estão programando a reabertura e quem está lá na linha de frente, tudo bem, né? Porque parece que a gente não sabe nada, nem sei o que a gente está fazendo ali. Né? Então, essa é uma reflexão que eu queria fazer, porque as famílias, como que a gente poderia, né, ter feito diferente? Então, a gente poderia ter organizado, né? As escolas são organizadas por diretorias, se a gente for pensar dentro de um sistema, no município, no estado, são organizadas por diretorias. Mobiliza as diretorias, os professores e professoras estavam na sua casa, mas como eles poderiam se mobilizar numa rede para pensar o mapeamento dessas famílias? Gente, qual é a família que está, né, em situação de maior vulnerabilidade? Seja do ponto de vista da violência doméstica, que está associada aí aos aspectos socioeconômicos, seja as crianças com deficiência alguma. Quais são? Vamos levantar essas famílias. O nosso olhar vai ser primeiro para essas pessoas. A gente precisa proteger essas pessoas. Como a gente faz isso? Então, para toda escola, né, a gente vai ter um grupo de famílias que precisam ali de prioridade absoluta. E aí a gente vai montando e fortalecendo essa rede com os outros agentes dessa rede. Imagina, num sistema como o nosso, a gente tem um SUS, a gente tem os agentes de saúde e eles não foram usados. Como? Eles sabem tudo sobre o território. Como que a gente perdeu a oportunidade de pegar esse conhecimento e transformar numa ação? Não pode. Então, a gente deveria ter feito isso. Né? A gente deveria. E a gente não fez, o Estado não fez, né? O Estado não orientou a política dessa forma. Então, aqui, eu só reforçando o que vocês já disseram, né? Que dentro desse contexto, a gente não tem a menor condição de voltar. A gente não tem, porque as salas de aula, elas eram cheias, tudo bem que a gente volta só com uma porcentagem, mas aí, como a gente tem, né, um acesso muito desigual, mesmo aqueles e aquelas que ficam em casa, eles vão continuar não acessando as informações, a escola, né, a relação promover essa relação do processo de ensino-aprendizagem, né, a gente não tem, né, equipamentos e grupo, equipe suficiente para dar conta dos protocolos, né, de limpeza, organização, materiais, a gente não tem, né, e acho que é isso, a gente pode fazer uma rodada e depois a gente volta de novo. Gente, obrigada. Obrigada, Michele. Eu queria só fazer algumas observações a partir do que vocês falaram. Aí eu devolvo para a Rô, que ela ainda tem mais 2 pontos para desenvolver, não esqueci, não. Mas eu queria só destacar, né, algumas coisas que vocês falaram, assim. Eu até estou colocando aqui nos comentários, foi por isso que eu coloquei a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, que fala dessa questão, né, na minha apresentação, que abrange processos formativos mais amplos, né, que se desenvolvem na família, na vida familiar, na convivência humana, junto à sociedade. Por que eu queria destacar isso aqui? Porque eu achei muito precioso, né, isso que, acho que está na fala de todo mundo, mas acho que a Michele falou explicitamente, assim, às vezes a gente fala da escola como se a escola fosse uma entidade à parte, né, e a escola,
para o bem ou para o mal, aqui brincando, né? Assim, ela é um aparelho ideológico do Estado, mas ao mesmo tempo, Paulo Freire, que esteja aqui entre nós, né? Assim, né? Ela também é um agente de transformação, se a gente pensar, né, na pedagogia do oprimido e na escola como um agente de transformação, que foi isso que a Michelle falou, né? Eu acho isso importante porque é isso, quer dizer, a escola não é uma entidade autônoma, né? Ela é um aparelho do Estado, né? Então, nesse sentido, quer dizer, ter que fechar a escola, o que é fechar a escola, o que é abrir a escola? A gente vai repensar isso, o que é escola aberta? Né? Escola aberta não é necessariamente pega a criança, põe lá, pega a criança, tira de lá, tem aula, não tem aula. Né? Escola aberta, como a gente está falando aqui, é uma escola aberta para a comunidade, para reflexão crítica, para pensar sua função social. Né? E aí acho que tem tudo a ver com isso, né? Com o desmantelamento do SUS, com a questão do NASF, como a Michelle falou, o NASF está aí, núcleo de apoio, né? A saúde da família, que já é uma equipe multidisciplinar e que podia estar operando em rede junto com o MEC, né, e com as secretarias da educação, justamente para fazer esse mapeamento e para levar a escola até as famílias. Se as famílias não vão até a escola poderia ir até as famílias, e haveria mil maneiras da gente pensar, né, em como fazer chegar a escola até as famílias, não desmantelando essa articulação, né, porque senão a gente fica numa coisa muito restrita, né, de que abrir e fechar a escola é pegar a criança, jogar dentro da escola, pegar a criança, tirar dentro da escola. A escola nunca deveria ter fechado no sentido de um fechamento, assim, né, como se a escola pudesse fechar a escola, mais do que nunca as escolas tinham que estar abertas, né, a reflexão crítica, ao pensamento crítico, a construção de redes e tal. A outra coisa, estou querendo falar rápido aqui para passar mais a palavra para vocês, é essa visão idealizada no mau sentido da criança, né? Evidentemente que foram avanços da modernidade, né? Se tem um ponto paradoxal da segregação, né? É esse ponto da questão da invenção da infância, né? Porque segrega no sentido de separa do resto dos seres humanos uma faixa de seres humanos, né? Uma reserva de seres humanos, né? Segregados, entre aspas, por faixa etária, que vão ter mais proteção do que os outros, né? E aí isso gera, historicamente, toda a questão do direito das crianças, o papel da escola. Tem mil problemas aí também que a gente pode pensar, né? Desse modelo da família burguesa, inclusive no que isso acarretou para as mães, enquanto dentro de casa são as mães que têm que ficar em casa cuidando desses pequenininhos que têm que ser, né, muito bem cuidados e tal. Mas a gente sabe que isso gerou uma série de proteção, uma série de avanços dos direitos, né, ao longo dos séculos, até chegarmos, né, nos direitos humanos em 49 e aqui no Brasil, né, no ECA, né, para ir rápido, para passar rápido, né, mas a gente não pode transformar isso, que é um direito, que é uma conquista, né, que é essa preservação, essa proteção, né, dos direitos da criança e tal, numa visão idealizada de que proteger a criança é deixar a criança de fora dos processos, né. Então, por exemplo, né, é um filme que me incomoda muito, assim, né, que é aquele A Vida é Bela, né, que é um filme muito bem feito, com atores incríveis, muito bem dirigido, que ganhou o Oscar, e que, aliás, eu acho extremamente sintomático que ele tenha ganho do Central do Brasil, né, porque são dois paradigmas de infância opostos, né, o paradigma do Central do Brasil, que é o paradigma da criança sujeito, né, da criança que participa dos processos, né, daquele paradigma da criança protegida, que está assim, no meio do campo de concentração, e o bom pai é aquele pai que inventa uma gincana e faz de conta que não está acontecendo nada. Acho que não é à toa que o filme termina da maneira mais cínica possível, com o tanque americano, a bandeira americana, chegando lá para libertar todo mundo daquele horror que foi, né? Quer dizer, extremamente ideológico, extremamente cínico do meu ponto de vista esse filme, né? Assim, e ele mostra esse paradigma da criança que não pode entrar em contato com nada.
E às vezes eu vejo alguns discursos assim de classe média alta que vão nessa mesma direção. Meu filho está passando um momento muito difícil com essa quarentena, ele não pode ficar deprimido, ele não pode ficar ansioso, ele não pode... Gente, criança é sujeito, claro que criança tem que ser protegida. E aí é isso, não podemos falar de sexualidade. Tivemos aqui um Mulheres na Pandemia sobre Violência Sexual, a gente sabe a importância da educação sexual para as crianças, né? Mas essa fantasia de que a criança tem que ficar de fora dos assuntos difíceis, dos assuntos controversos, das questões difíceis da vida, protegida, né? Nesse mau sentido. Claro que a criança tem que ser protegida, mas o que é proteger a criança? Proteger a criança é deixar ela de fora, né? Do lado difícil da vida. Eu estava hoje comentando com uma amiga assim, que a minha avó mudou para São Paulo com 17 anos, em 1938, com a minha mãe recém-nascida, e tinha, como é que fala? Blackout por causa da guerra, né? O meu avô também super jovem, militar, né? Tinha que ir lá para os treinamentos, depois, inclusive, foi para a guerra, quando o Brasil entrou na guerra, e o que aconteceu? Ela tinha que ficar dentro de casa, com uma bebê recém-nascida, totalmente no escuro, no black, né? E ela tinha racionamento de comida, tinha tudo isso. E aí, assim, ela acendeu uma vela para poder trocar a minha mãe ali, né? Imagina um bebê recém-nascido no blackout. E os guardas apareceram ali, bateram na porta, né? Esmurraram a porta, na verdade, imagina a truculência, dizendo que tinha que apagar a vela, né? E isso é uma historinha, vamos dizer assim, mais ou menos light, né? De uma família de classe média, que tinha casa, que tinha comida, não é um drama, né? Assim. Mas vejam, quer dizer, as gerações anteriores, né, passaram por situações muito mais terríveis do que essa, né? E como a gente não está preparado enquanto sociedade para isso, quer dizer, qualquer situação que envolve algum sacrifício em termos coletivos, em termos sociais, é interpretado pela classe média, alta, tal, das grandes cidades, como sendo uma situação impossível. Assim, 5 meses, sabe? Tadinho do meu filho. Lógico que é tadinho. Tadinho dos nossos filhos, tadinho dos meus filhos, tadinho dos filhos de todo mundo. Mas, assim, gente, a humanidade já passou por situações muito mais dramáticas, né? E, assim, as crianças também, né? Criança precisa sentar com a criança, precisa falar que a gente está passando por uma situação gravíssima da história da humanidade. Gravíssima, né? E claro que as crianças, não é? Mas assim, qual que é a solução? Vamos abrir escola porque eu não aguento mais. Quer dizer, que tipo de sociedade que a gente está construindo? O que a gente está transmitindo para os nossos filhos, para as nossas crianças, né? E agora eu estou me referindo mais às crianças das escolas particulares, né? Que espécie de a vida é bela é essa que a gente está transmitindo? A vida não é bela, gente, né? A vida é luta, né? Uma vida que digna, uma vida que vale a pena ser vivida, o que a gente quer transmitir para os nossos filhos é que eles precisam estar preparados, sabe? A gente está passando uma situação gravíssima. Será que não caiu a ficha ainda das pessoas, entendeu? Né? Enfim, devolvo a palavra para a Rô, né? E depois volto para. Então, muito, muito bom, assim, muito obrigada, assim, pela oportunidade, né, de estar conversando com vocês, assim. Marilena, quando chamou a atenção, né, da gente para essa questão do público e do privado, né, eu gosto muito de trabalhar com esses dados porque eles acham que, eu acho que eles nos ajudam a circunscrever o problema, né, o tamanho do problema, né. Vejam, no Brasil inteiro, né, para atender 50 milhões de crianças, né, jovens, né, que é a população que está hoje, né, apartada aí do sistema escolar em função do fechamento, nós temos, né, quase 70% das escolas na rede pública, 30% está na rede privada.
Então, quando a gente fala de vulnerabilidade, vamos, por favor, considerar que nós vamos colocar para circular crianças, né, que têm menos acesso à saúde, né, menos acesso a redes de proteção, enfim, né? Fizemos as contas que se nós temos em cada lugar, né, em cada região, né, leitos de UTI infantis, né, com profissionais habilitados, né, para, por exemplo, entubar uma criança, que foi o problema que a gente teve com adultos, né? Nós não tínhamos médicos suficientes para entubar adultos, né? Que soubessem entubar, porque tem técnica para entubar, né? A gente teve muitas perdas de vidas em função disso. Então, assim, quando a gente falar em abertura, né, a gente tem que levar em consideração todas as implicações dessa abertura, né, no sentido estrito. Agora, eu adorei o que a Ana disse, assim, né, vamos pensar na abertura num sentido, né, outro que não esse sentido estrito, né, de abrir as escolas para as crianças irem, como solução de um problema, né, como vocês colocaram, Michele e Maria Helena colocaram, como um problema tão complexo. Não dá, né? Então, assim, a minha indignação tem sido, né, ouvir, né, aí muitas pessoas a favor da abertura sem dar a devida atenção para a complexidade do problema. Então, quando a gente tem, por exemplo, né, um terceiro argumento, né, que eu acho que é o pior, né, assim, é o que foi dado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né, pela OCDE, que fez a seguinte afirmação, né, assim, o fechamento afetará a economia global, o fechamento das escolas, né, até o fim do século, e trará prejuízos no aprendizado que poderá levar à perda de habilidades com impactos também na produtividade. Isso é de uma retórica muito nociva, né? Por quê? Porque a gente está colocando de novo a questão, né, da produtividade, né, do impacto econômico que o fechamento das escolas poderá ter, né, em detrimento das vidas, né, como a Michele, né, colocou aí na fala dela, assim, né, que a gente está ganhando vidas, né, aí com o fechamento. Mas reduzir essa questão, né, do fechamento, né, a uma diminuição, então, dos processos cognitivos e habilidades conquistadas e aprendizado ao longo da vida e produtividade, muito me exaspera, sabe por quê? Porque, assim, né, muitas escolas, né, que fazem parte dos países em desenvolvimento têm resultados, né, pífios, né, nas avaliações internacionais há muitos anos. Essa preocupação com o futuro, né, ela é muito boa, que bom que estão preocupados, mas não por causa da pandemia, porque ela teria que existir e estar dada desde o início, se nós estivéssemos, de fato, preocupados, né, com as futuras gerações, né, com o mundo, com o planeta. Estou dizendo assim, a gente tem que retomar uma lógica de reflexão para o coletivo, né, porque senão, de novo, a gente vai acreditar, né, que se a gente colocar as crianças, né, nas ruas, os professores nas ruas, né, aí circulando, a gente vai estar garantindo a economia global. Eu acho que esse argumento ele é de uma falácia, assim, muito, muito perigosa, assim, né? Me causa muita indignação até hoje quando a gente escuta tal coisa. Porque é parar de refletir em todas as outras consequências, né, que a gente está apontando aqui. Eu tenho vários dados, né, assim, mas só assim para né, vocês que são professoras em escola, só para a gente poder se ater aqui ao Brasil, né? Manaus, com a abertura, né, em menos de 15 dias, tinham 350, né, adultos, né, aí da comunidade escolar já contaminados. Em menos de um mês, são mais de 1.700 adultos já contaminados, né? Isso dentro da comunidade escolar, fora a contaminação, fora da comunidade escolar. Ora, o que a gente está dizendo, assim, né, como a Maria Helena falou, qual vai ser a seguridade social desse professor?
né? Aliás, gente, tem substituto? A rede, né? Então, tem um programa de substituição, não é um programa só para a contenção da pandemia, existe um programa de substituição de professores e de educadores, né, que adoecerão, né? Eu tenho uma outra questão que eu acho que é, enfim, porque a gente, né, tem essa preocupação, né, com as questões psíquicas também que envolvem, né, esse retorno, que é a gente colocar sobre os corpos das crianças, assim, a responsabilidade por uma transmissão que muitas vezes pode causar e gerar uma culpa muito grande no futuro, né? É uma tragédia pessoal, né? Você se vê aí como aquele que contaminou sua professora, contaminou seu coleguinha, né? Assim, né? A ficha pode cair algum dia. Nós temos, né, muitas pessoas que não estão pensando assim, mas, né, acho que alguns podem, né, ainda pensar assim, né, lá adiante. Então, acho que a gente precisa pensar nessas afirmações. E uma outra questão, um outro argumento, né, acho que aí, né, a Ana já trouxe também, mas acho que é importante que a gente está aqui, né, em Mulheres da Pandemia, é pensar realmente que tem uma questão de gênero implicada aí, né, nessa decisão de abertura, né. As mulheres também as mulheres mães também, né, principalmente de classe média, estão se queixando da sobrecarga, né, de trabalho, né, em função desse aumento mesmo de trabalho dentro de casa com crianças e, além de tudo, com deveres de escola para serem feitos, né, porque, enfim, muitas escolas, né, privadas, de fato, conseguem manter, né, um certo ritmo de envio de trabalhos e tal, e as mães estão, né, e os pais também com essas tarefas. Então, acho que também tem uma questão que é importante, que acho que a Ana tocou, mas é isso, assim, a gente também precisa se solidarizar, né, com as mães que não são da classe média, né, e que sempre tiveram jornadas, né, triplas, enfim, quádruplas, né, de vida, de trabalho, e que até hoje, né, penam com isso, assim. Então, acho que eu vou passar a palavra, porque acho que aí a gente, né, circula. Quem quer falar aí? Peraí. Michele, você não quer falar? Você Pode. Fala você agora. A gente vai alternando aqui a ordem. Nossa, eu vou começar. Eu queria só falar uma questão aqui, né? Se a gente fosse pensar no tamanho do abismo, né, que é a nossa sociedade, em termos das muitas desigualdades, né, a primeira orientação da OMS, né, que é lavar as mãos com água e sabão, né, a gente já tinha 35 milhões de pessoas que não conseguiriam, né, já não conseguem acessar, porque falta saneamento básico, acesso à água tratada no nosso país, né, então, é isso, porque aí, quando a Rosane traz aqui, né, um argumento, né, que ela até coloca assim como o mais falacioso, né, o mais criminoso, né, diria que o fechamento das escolas, né, afetará a economia global, um argumento como esse, né, ele expressa muito essa negação, inclusive, da própria ciência, né, que a gente vai nos é muito caro essa negação da ciência, é caro com vidas e é caro a médio e longo prazo se a gente for pensar também do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico, porque você não, né, quem faz um argumento como esse trabalha muito numa ação imediata, né, que ela tende a não ser duradoura, óbvio, nunca, não tem como ser, né? E ela não traz elementos que sustentem uma afirmação como essa, né? Até porque ela, além disso, ela é criminosa porque não dá para você colocar, né, a economia em detrimento da vida, assim. Eu tenho, o Estado existe,
né? E quem faz a economia é a humanidade, então ele não pode, né? A humanidade não pode estar subordinada à economia. Isso não faz o menor sentido. Quando a Ana falou, né, que citou o filme A Vida é Bela, né, e falou até de Central do Brasil, que são as duas formas, né, de conceber e mostrar e de refletir sobre a infância, eu achei fantástico isso, porque é isso, a gente... uma das estratégias da elaboração de política pública, ainda mais um país que é tão, né, tão diverso, é ouvir as pessoas. Né? Eu não posso fazer um plano, né, de retorno às aulas sem ouvir os sujeitos, né, que fazem parte desse contexto. Então, e ouvir não é para julgar, é para compreender assim, quais são as variáveis que estão em jogo para a gente poder pensar esse retorno. Porque o fechamento, né, ou reabertura, ele não é só a questão física, né? Envolve uma série de outras ações importantes para as famílias e para a comunidade envolvida, né? Eu acho que era isso, assim, que aí acho que a Helena pode falar e depois a gente pode voltar. Bom, Ana, você falou dessa coisa da idealização da infância, né? Achei muito importante isso, né? Porque a gente escuta muito, tanto no jornal, né? A gente escuta às vezes, em debates, ou pais mesmo que são a favor da volta às aulas imediatamente, e isso, mas meu filho está perdendo o ano, né? Meu filho vai ficar atrasado, como vai ser a vida dele sem esse ano? Né? E fica para a gente uma dúvida de que, assim, bom, mas ninguém está percebendo que o que está acontecendo é sem precedentes, né? É algo extremamente inusitado, a gente nunca passou por isso, essa geração, sobrou aí uma meia dúzia que viveu a gripe espanhola, mas assim, nós não vivemos esse tipo de situação, né? E é um tipo de argumento que choca, principalmente para a gente que é professor, né? Porque a gente sabe que o conhecimento, tudo que eles podem, claro, a gente tem aí um abalo que a gente sabe que está ocorrendo, muito psíquico principalmente, né? O número de pessoas em depressão tem aumentado, o número de divórcios até tem aumentado também, que a gente sabe por aí. Mas assim, estando vivo, tudo pode ser reconstruído, né? E muitas vezes parece que essa idealização de, meu filho vai entrar na faculdade com 18 anos, meu filho tem que passar de ano, não pode reprovar, né? Não pode ficar sem o amigo dele, ele precisa ter contato social. Então a gente escuta muito isso também e assusta bastante quando a gente tenta pensar no que fazer mesmo para poder manter os vínculos com as crianças, né? A nossa escola, e eu conheço várias outras que estão fazendo várias ações para tentar manter os vínculos fortes com a comunidade. Então, uma coisa importante que a Michele falou na primeira fala dela a gente não tem uma política pública que pensou as ações do território. Quem teve que pensar isso foram as escolas sozinhas. Então, assim, a gente tem escolas que estão fazendo ações incríveis para conseguir atender esse público. Então, pensando, quem são... por exemplo, a gente tem as escolas do centro, tem um grupo, um coletivo de diretores, professores das escolas do centro que se organizou para poder mapear quem são as famílias que precisam de cesta básica, quem são as famílias que estão passando necessidade, estão sem trabalho, o que a gente pode fazer para poder atingir essas famílias. Eles têm feito lives, eles têm feito arrecadação de alimentos, arrecadação de dinheiro para poder ajudar, porque muitas vezes não é só a cesta básica, né, gente? Tem água, tem luz, o pessoal precisa de remédio. Então, assim, o pessoal pensa assim, tudo bem, a gente vai dar uma cesta básica. Mas não é só isso, a pessoa precisa de outras coisas para conseguir manter a família, né? Então, quem acabou organizando isso foram os servidores de forma autônoma, porque não veio de cima. O Estado em si, que deveria, como a Michele falou, né, garantir os direitos, né, que deveria dar condições, que deveria conhecer a sua comunidade, se retirou, né? Então, quando a gente diz, deveria ter ouvido
a comunidade, deveria ter ouvido os alunos, ouvido os professores. Na minha rede, que é, né, o lugar que eu domino aqui, a Prefeitura de São Paulo, a gente ficou meses sem que a Secretaria Municipal conversasse com as escolas. Então, o secretário de Educação veio conversar com a gente em final de julho, para um protocolo que já estava criado, Ana e Rosane, imagine isso. O protocolo já havia sido criado, e foi muito interessante, porque eles colocaram, não, mas quem ajudou a criar o protocolo foi a Unifesp, né? E a gente falou, que legal, né? Porque a Unifesp só volta ano que vem. Olha que interessante. Né, você vai lá na universidade, pega os doutores para fazer o protocolo para professor da escola básica, quando ele só vai dar aula o ano que vem. Olha que legal. Mas ele faz um protocolo para que a gente volte agora, que era para voltar em agosto, aí prorrogou setembro, aí talvez agora prorrogue para outubro, né? Então, a gente cobrou muito isso, esse diálogo, escutar, né, saber como é que a gente está se sentindo. Para vocês terem uma ideia, né, a categoria professor é uma das categorias que mais tira licença psiquiátrica, né? Acho que a gente está atrás da polícia militar só. Polícia militar, acho que é professor e depois bancário. Acho que é mais ou menos essa. A última vez que eu vi as pesquisas era isso. Né? E a gente não tem, até agora, um plano da Prefeitura de São Paulo, que é a maior prefeitura da América Latina, a gente não tem um plano que pense a saúde psíquica dos professores que vão receber essas crianças, que vão acolher essas famílias. Olha aqui, só para a gente ver o tamanho do problema, né? E uma questão também que eu pensei um pouco nisso da fala da Michele, né, de falar, bom, a gente precisa do diálogo, a gente precisa construir rede, né, a gente, com a pandemia, ficou tão escancarada a nossa situação de precariedade, né, na rede pública, porque nós não temos o quadro completo há anos. Então, há anos a gente tem falta de professor, e isso porque eu estou na Prefeitura de São Paulo, que está melhor que o Estado, né? Vamos fazer um parênteses, porque se a gente fosse falar do Estado de São Paulo, é muito mais bizarro, o buraco é muito mais embaixo. Mas nós, na Prefeitura de São Paulo, nós temos um quadro muito, muito, muito defasado. Então, a gente falta inspetor de alunos, que é aquele cara que vai estar no pátio enquanto a criança está tomando lanche, almoçando, enquanto o professor corre no banheiro, que é os 15 minutos que ele tem para poder ir no banheiro e tomar o lanche dele. A gente não tem, né? Na minha escola, por exemplo, se voltasse às aulas hoje, eu só teria uma inspetora para 8 horas de trabalho, porque todas as outras estão com comorbidades. Né? E aí a Rosiane perguntou, bom, e aí, vai realocar o quadro? Vai ter gente? Vai ter contrato? Então, nós temos concursos que foram feitos e até agora não foram chamados os profissionais. Então, por aí a gente vê que, por mais que se diga que a educação é fundamental, tem que estar em primeiro lugar, as crianças precisam muito voltar, porque, olha, está prejudicando a economia global, né? Mas não é feito de verdade aquilo que é necessário para conseguir dar conta. Então, assim, a gente pode até voltar, e como, né, eles estão falando, não, mas vai voltar com 30%, volta com 20% da sala, mesmo assim, eu não tenho número suficiente de funcionários para poder para limpeza. A Prefeitura de São Paulo, nos últimos anos, né, e isso é uma denúncia que nós, servidores, temos feito exaustivamente, ela diminuiu gravemente o quadro de limpeza. Então, você imagina que para uma escola, uma EMF, que tem alunos de 1º a 9º ano, escolas, às vezes, com 1.000 alunos, 1.200 alunos, nós temos 3 funcionários de limpeza. 3. Então, vocês conseguem imaginar o que é limpar banheiro, limpar as mesas de alimentação, limpar todas as salas, limpar os pátios, manter tudo limpo com 3 moças, senhoras, e, novamente, né, mulheres. Né, e quem está na linha de frente da limpeza são as mulheres, né? Os cargos, os trabalhos mais precarizados, né? Estão onde quem está ocupando esses cargos são as mulheres, né? E são mulheres que também, novamente, frisando, sem testes, vão voltar a trabalhar, sem testagem, sem saber se estão contaminadas para contaminar as crianças ou se vão ser contaminadas pelas crianças, né? E são mulheres periféricas que pegam ônibus, que vão para suas comunidades, a maioria, elas ganham, gente, um salário mínimo das terceirizadas,
Então, isso também precisa ser pensado e ser dito, né? Porque, às vezes, a gente fala muito do professor, mas existe toda uma rede para dar suporte à escola, que é a merendeira, que ganha um salário mínimo, que, no geral, é mulher, né? Pega transporte, às vezes, até 2 transportes para chegar na escola. A moça da limpeza, que são as auxiliares de limpeza, mesma coisa. Um salário mínimo, 2 a 3 ônibus para chegar na escola. Eu já tive funcionária na minha escola que pegava 3 ônibus. Ela saía às 4 da manhã da Zona Leste para chegar na minha escola, que fica ali perto do zoológico. Então, imagina, né, nessas condições. E as professoras, né? Então, a gente tem um quadro, um desenho, né, como a Ana falou, a maioria é mulher. Somos nós que vamos estar nessa linha de frente, são as mulheres que cuidam, né? Então a gente também tem que entender que na escola particular, tudo bem, a mãe, a família pode até ter uma babá, ou que geralmente é uma mulher também periférica, né? Que está ali ocupando aquele cargo. Nas periferias, a gente tem as avós. Então, assim, eu tenho muita criança que é cuidada pelas avós. E às vezes a avó que tem mais de um filho, então ela tem 3, 4 netos em casa para poder cuidar, né? E que a gente pode dizer assim, mas ela já não está tendo contato com essa criança? Ela está em casa, não está cuidando? Então, mas ela está cuidando talvez dos dela, que está dentro daquele núcleo familiar dela. É muito diferente o Estado estabelecer e colocar essa mulher em risco, colocando todos os netos dela de novo na escola, depois voltando para casa. Né? Então, é um outro olhar aí para a coisa de que na escola pública a gente tem muitos avós cuidando das crianças, muitos, assim, né? E essa questão que a Rosiane colocou, do que vai ser, por exemplo, para uma criança pensar que ela contaminou os avós, e aí, assim, eu fico pensando isso até para os adolescentes também, né? Tanto contaminou os avós, quanto contaminou a professora, ou até o ódio de, eu tive que ir para a escola, fui contaminado, agora estou aqui mal, né? Nós tivemos, porque o que acontece? Na prefeitura de São Paulo, nós da gestão não estamos de quarentena, nós estamos trabalhando desde o começo da pandemia. Então, a gestão ficou na escola. Né, porque a gente tem que atender telefone, tem que resolver questões burocráticas, a gente entrega cesta básica, então a gente faz muitas questões burocráticas. E nós temos vários profissionais que se contaminaram e perderam seus familiares. A gente tem colega diretor que perdeu a esposa, a gente tem coordenadores, a gente tem colegas que contaminaram outras pessoas da família, e aí a gente, óbvio, né, a gente vai dizer exclusivamente foi esse trabalho com a escola, a pessoa não pode ter se contaminado em outro lugar, indo para um mercado, uma farmácia, alguma coisa, mas fica a dúvida, né? E essa dúvida você carrega para sempre, pensando que há de se fazer um trabalho muito grande, né, para poder tentar simbolizar isso de alguma forma, de como que você pode ter contaminado sim a sua família. Né? Então, a gente pensa isso da criança, e eu penso aqui também do lado do servidor, né, que muitas vezes a família toda dele está quieta dentro de casa, está fazendo todo um controle, mas ele nesse ir e vir da escola, como eu faço, meu diretor faz, e outros colegas que eu tenho estão fazendo, e contaminaram seus parentes. Obrigada, Helena. A gente está se encaminhando já para o fim aqui, né? Eu não queria que a gente encerrasse aqui esse Mulheres na Pandemia, porque acho que ficou muito claro, né, nas nossas falas, desde a apresentação, e todas as questões, nesses 4 pontos que a Rosane colocou, que eu acho que mapearam bem esses desdobramentos e as experiências que vocês trouxeram, acho que está claríssimo, né, que a gente está numa situação no Brasil onde vocês falaram, alguém falou o número, qual que é o número a porcentagem de escolas públicas? Acho que é importante a gente deixar bem claro. Toda isso, 70% né? é pública, enfim, então, eu acho muito importante a gente reafirmar que a gente está falando de 70% das escolas, portanto, 70% das nossas crianças estão na rede pública, cuja realidade é essa que foi
bastante clareada aqui, se alguém não conhecia, né, pelas nossas convidadas, né. Eu acho que tem um outro ponto também importante, a gente ouve às vezes, e acho que a Helena falou um pouco sobre isso, assim, dos problemas provocados pela pandemia e pela quarentena em termos de saúde mental. É evidente que uma situação de confinamento, isso é estudado, traz uma série de consequências, né? Mas será mesmo, né, que essas questões que estão vindo à tona, inclusive a questão do casal, da família, da relação com os filhos, não eram questões que já estavam, de alguma forma, aí, e que foram também evidenciadas, explicitadas, justamente por essa situação particular, ou seja, na verdade a gente sabe, a gente que é psicanalista, né, sabe que essas questões não são causadas pela quarentena ou pela pandemia. Uma coisa que eu fico muito preocupada, às vezes, é de ouvir assim, esse ano passou em branco, esse ano tem que pular, esse ano eu não vivi, né? Eu vejo assim, por exemplo, meu filho tem síndrome de Down, jovem com síndrome de Down, ele estava em pleno processo de desenvolvimento da sua independência, da sua autonomia, e de fato teve muito prejuízo em relação a isso, né? Mas, por outro lado, ele começou a pandemia sem conseguir colocar ID e senha, né, em todas as atividades online que ele está fazendo, e faço aqui um agradecimento público ao Espaço Mosaico, que em uma semana conseguiu se reinventar e criar uma série, né, de processos de educação à distância para jovens com deficiência intelectual, né? E eles estão todos ali participando disso, lógico que são jovens de classe média que têm acesso à internet, né? Mas eu estou agora justamente querendo falar com a classe média alta, né? Esses 30%, esses 30% que não estão na rede pública. Mas eu tenho. Então é isso, quer dizer, ele deixou de andar de metrô, deixou um monte de. Houve perdas muito sérias. Mas isso não quer dizer que ele não viveu, que ele não aprendeu outras coisas, inclusive em termos de convivência aqui, doméstica, né? Outro dia eu brinquei com a minha filha, eu falei, filha, você vai me matar, né? Mas quando que eu ia estar convivendo tanto com você, com a idade que você tem, né? Assim, tem todo um lado da nossa relação que se desenvolveu aí que nunca teria vivido isso com ela na cidade, né? E com ele também, enfim. Então, a gente vive coisas, deixa de viver outras, e agora eu estou falando dessa parcela aí privilegiada que tem casa, que põe os filhos na escola particular, né? E que está, com certeza, vivendo situações muito difíceis que a gente precisa levar em conta, né? A gente está, lógico, atendendo, né? Os nossos analisantes também particulares também estão vivendo situações muito delicadas, sabemos disso, mas assim, eu queria que vocês, as últimas palavras, então, fossem dirigidas a esses 30%, né? Assim, o que a gente pode dizer, né, para essas pessoas que estão com os filhos, em termos, assim, do que talvez a gente tem ou de oportunidade de aprendizagem nesse momento, nessa situação dramática, né? Da gente, do que a gente pode ensinar, o que os nossos filhos podem aprender com isso, né? O que a gente pode talvez ampliar em termos assim de reflexão a respeito do que é viver em sociedade, do que é a lógica do coletivo, do que é viver num país tão desigual, do que são os afetos familiares, do como a gente pode repensar os contratos, inclusive da relação homem-mulher, né, para ficar no binarismo aí predominante, né, do quanto isso está explicitando das relações de gênero dentro das famílias, inclusive de classe média, média alta e classe alta, né, do quanto está caindo a ficha para muitas mulheres, né, de quanto elas já viviam sendo exploradas e não estavam se dando conta disso. Enfim, então eu acho que vamos fazer uma última rodada rápida aqui, que a gente já está terminando, né, sobre isso, assim, né, como que mensagem que a gente pode, né, passar também para as outras famílias, né, em relação a essa questão da volta às aulas e da educação no sentido amplo, né? Você quer falar? Eu acho que eu vou falar para a Michele falar, a Marilena fala, e daí a Rô fecha, e aí eu vou fazer o convite para o próximo. Olha que você me coloca em saia curta,
Tem nem tempo de pensar, mas assim... Aqui todo mundo está de mini saia, Michele. Mulheres na pandemia... É só saia justa, curta. Né, para ficar mais à vontade também. Eu sou professora também de uma escola particular, assim, bem elitizada aqui em São Paulo, e isso é você tocou num ponto bem delicado, Ana, porque primeiro que assim, né, pensar assim, a família, né, o que une a família, né, são os laços de afeto. Né? Quem compõe essa família, tio, tia, pai, avô, mães, pais, enfim, são os laços de afeto, né? E aí, como que essa família, né, ela foi abrindo mão, muitas vezes, da criança, do adolescente, e transferindo para a escola uma responsabilidade que ela deve ser partilhada, né? Ela deve ter ali outros agentes importantes. E aí, nesse processo, ela foi chamada de volta, né? Você precisa estar aqui junto, porque senão não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, tá junto nas dificuldades de montar uma rotina, né? Porque a rotina a família vai ser fundamental para organizar essa rotina junto com as estudantes e os estudantes, refazer os contratos. Então, assim, como que a gente faz a dinâmica da família, né? E qual é o papel de cada um e cada um nessa dinâmica, né? Aquilo que você falou, assim, foi fantástico mesmo. Como que você, com seus filhos, suas filhas, quem está aí junto com você na casa, né? A gente não partilhou, não fazia tempo que não ficava tanto tempo junto, assim. Né? Não, família, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, isso é um ponto importante. E que a gente aprendeu outras coisas muito importantes também. Muito importantes. Né? Primeiro, que crianças e adolescentes também são responsáveis pela sua aprendizagem. Eles precisam, e elas, se comprometerem, né? Com aquilo, né? Com a escola, com os seus afazeres diários. É importante, eu não posso jogar essa responsabilidade só ou para a escola ou só para a minha família, né? Isso, e pensar a escola, né? Eles e elas agora trazem isso, né? Como que eles sentem muita falta da escola. Nossa, eles falam isso, eu só assim, gente, eu não imaginaria que eu sentiria tanta falta da escola, nem eu. Mas por quê, gente? A escola, ela é um resultado, né? E a escola que a gente deseja hoje, ela é um resultado de luta, de resistência. Eu vi ali a placa da Marielle, cada área, né, de atuação, ela tem um legado, e o legado da escola, né, é o legado da socialização, é da partilha, da construção do conhecimento, né? Esse é o legado da escola, e a gente precisa reconhecer, né, é um esforço reconhecer e partilhar isso com os nossos filhos, né? Então era isso, e muito obrigada mais uma vez pelo convite, e a todo mundo aí que compartilhou aqui as mensagens e as suas ideias com a gente. Até mais. Bom, acho que a Michele falou lindamente, de forma emocionante, e eu diria também o quanto se aprende em casa, né? O quanto eu vejo, por exemplo, mães da nossa escola que mandam vídeos, por exemplo, das crianças ajudando a cozinhar, crianças de 6 anos começando a catar os brinquedos da sala, né? Que algo que sempre foi considerado tão banal, então deixa que a mulher faz, a mãe vai fazer, ou a avó,
né? Que aí a gente vem de novo para essa questão do gênero, né? De como Ou a babá, ficou né, evidenciado, Maria eu Helena? acho, para a gente, a babá, exato, né? Então, como ficou evidente para a gente que esse trabalho tão menosprezado, esse lugar da casa, né? Que era o lugar do íntimo, do particular, né? O lugar do invisível, né? Quanto agora está tão evidente o quanto a gente trabalha para caramba, o quanto é importante esse lugar, né? O quanto esse lugar precisa fazer sentido para todos da casa, porque está todo mundo preso aí dentro, ou pelo menos a gente gostaria que estivesse, todos presos dentro de casa. Então, acho que dá sentido para esse outro lugar, né? Que parece que o aprendizado era só na escola, e não é. Né, dá para fazer esse da casa, esse lugar de aprendizado, de saber o quanto vale esse trabalho, do quanto é legal poder compartilhar algo que fez junto. Então, acho que isso tem feito, assim, nas vivências que eu vejo com as crianças da minha escola e entre as famílias, faz uma diferença muito grande, que é eles se sentindo responsáveis, como a Michelle falou, por algo dentro dessa família, porque eles fazem parte. Eles não estão mais simplesmente delegados para a escola. Você vai lá, vai ficar o dia inteiro na escola, depois você chega, eu te dou banho, comida e dorme. Né? Ou para os da escola, ou para os da classe alta, que seria assim, você vai para o inglês, você vai para a ginástica, você vai para o basquete, depois você vai para um não sei aonde, aí você chega e dorme, né? Porque aí a terceirização tem outros lugares também, né? Não, ele tem que fazer parte, gente. Essa criança precisa sentir que ela faz parte, até para ela compreender por que a gente está nisso. A gente está passando por algo diferente, algo incrível, realmente fora do comum, e a gente tem que passar junto. Então, acho que a aprendizagem aí, Ana, entraria nesse sentido, sabe? Que tem outras coisas importantes na vida que estão para além da escola. Exatamente, né, gente? É isso, né? Algumas lições de solidariedade, né? E é um momento de explicitação de várias coisas mesmo, né? Rô, por favor. Suas últimas palavras. Últimas não, mais recentes. Eu vou tentar destacar em dois pontos, assim. Eu diria para esses responsáveis pelos 30%, né, da população escolar, né? Pensem no coletivo, porque, de fato, não há risco zero na vida, né? Alguns até alegam isso, mas risco na vida todos podemos correr, não tem como. Mas os mais vulneráveis, né, morrem 2 vezes mais do que os não vulneráveis no Covid. Então, se temos que pensar em reabertura, né, dirijam-se, então, aos órgãos governamentais responsáveis pelo funcionamento da rede, né? Não se dirijam às escolas ou aos diretores de escolas, enfim, aos sindicatos, né? Que os pais possam, então, não só fazer uma interlocução com a comunidade escolar, com os professores, né? mas também com os governantes, né? Para que as condições sanitárias, né, suficientes que garantam a vida, né, de todos nós, né, possam existir, possam ser colocadas num plano de ação, porque nós não temos um plano de ação, né? Como a OMS já disse, no Brasil, o vírus está no controle, né? E uma outra assim, só, né, reflexão, assim, a partir do que a Ana nos trouxe, né, assim, a vida não é bela, né, assim, e a gente tem esse ideal, né, ficcionante aí, né, que é uma ficção da infância, porque nós negamos, né, a gente sabe disso como psicanalistas, nós temos uma amnésia da nossa infância, né, daquilo que nos atingiu na nossa infância. Então, nós não lembramos, né, de que nós, como crianças, nos angustiamos também. Né? Nós tivemos, né, frustrações, passamos por privações, enfim, né? Então, isto é comum na infância. Quem quer diferente é o nosso eu que almeja que esse passado não tenha sido assim, de fato, né? Assim, a gente pode negar esse passado da infância, então vamos criar uma infância idealizada, né? Mas isso é impossível, né? Isso é impossível.
A vida ela traz esses desafios e os pequenos precisam passar por isso, elaborar essas dificuldades, né, para enfrentar o mundo lá fora, assim, né, o mundo que será apresentado para eles. Então, proteção sim, né, mas levando em consideração que as angústias infantis, né, elas existem, né, elas não devem ser apartadas da existência da infância e da criança, né? Enfim, é isso. E obrigada, né, pela companhia de vocês, pelo excelente Gente, debate. muito obrigada, Michele, Maria Helena, Rosane, por estar aqui ajudando a ancorar. A sua participação foi super importante, você trouxe realmente, assim, né, acho que dados e reflexões que você vem fazendo. Maria Helena e Michele, essa experiência da linha de frente, que eu acho que é inestimável, realmente. Eu acho que foi realmente muito importante a Mulheres na Pandemia de hoje. E eu queria aproveitar para dizer para vocês, assim, que a gente vai fazer um hiato no dia 19, nós não teremos Mulheres na Pandemia. A Margarete vai estar comemorando o aniversário dela, dessa vez, e Rosane Mello e eu estaremos em 2 assembleias internacionais, que a gente também está na escola de psicanálise, e a gente não tem condição, assim, né, de fazer mais nada no próximo fim de semana, a não ser participar dessas assembleias. E então a gente vai fazer esse intervalo, a gente vai abrir essa exceção sábado que vem, mas a gente já convida vocês em primeira mão, estamos anunciando aqui, que nós faremos uma ocupação Mulheres Negras no dia 26 de setembro, né? Daqui então a 15 dias, mas durante toda a semana, né? Do dia 21 ao dia 26, nós teremos uma ocupação Mulheres Negras. Não seremos Margarete e eu as apresentadoras, serão 2 colegas negras para substituir a Margarete, uma jurista negra incrível, a Priscila Pamela dos Santos, e para substituir Ana Laura Prates Pacheco, né, a nossa querida colega Elisa Cunha do Rio, né, psicanalista negra também. Então, teremos 2 apresentadoras negras, a Elisa e a Priscila, que convidarão 2 pessoas, 2 mulheres negras, que serão as convidadas delas, né, elas é que vão convidar. Ainda é surpresa, porque já estamos com algumas, tem muitas convidadas que elas pensaram, elas estão aí sondando, né, as possíveis convidadas para ver quem que vai poder aceitar, quem que pode dar data e tal. Então, o Mulheres na Pandemia do dia 26 de setembro será Mulheres Negras, ocupação Mulheres Negras, e então vai ser outro episódio imperdível. Eu espero que vocês estejam aqui, ajudem a divulgar. A gente vai ter bastante tempo para divulgar, para ocupar, para durante a semana trazer dados, informações, compartilhar nas nossas redes sociais. A minha rede social vai estar, as minhas redes sociais estarão ocupadas pela Elisa durante essa semana. Então, eu espero que ela compartilhe bastante informação para a gente, e no dia 26 eu vou estar aqui apenas no controle do estúdio, mas a minha carinha não vai aparecer. Então, a gente se vê, né, eu aqui com os espectadores da live, só daqui a 3 semanas, né, que eu volto aqui com algum outro tema que a gente ainda está também vendo qual vai ser, porque tem vários temas, então a gente precisa ver aí quais são as prioridades. Mas agradeço de coração a vocês, foi ótimo, como sempre,
E até mais. Tchau, pessoal. Bom fim de semana. Cuidem-se, fiquem em casa. Tchau, Quem não puder ficar em casa, se cuide. Tchau, tchau. Maria Helena. Tchau, tchau.